Olá, muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje recebe o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Durval Ângelo. Durval acaba de tomar posse e vai comandar pelos próximos 2 anos o maior Tribunal de Contas do país, responsável pela fiscalização de 853 municípios aqui em Minas Gerais. Muito boa noite, presidente. Bem-vindo. Boa noite. Para me ajudar a formular as perguntas para o presidente do TCE, o comentarista de política da Band Minas, Orion Teixeira. Muito boa noite, Orion. Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite, Durval. Boa noite. E ao meu lado, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Obrigado, Durval, pela presença. Boa noite, Orion. Presidente, eu queria começar sobre os desafios dessa gestão, que começa agora oficialmente, né, para esses próximos 2 anos, esse biênio com o senhor na presidência do TCE. Olha, André, o tribunal completa este ano, no dia 9 de setembro, 90 anos. Né? Então, eu acho, estamos caminhando aí para o centenário da existência de um Tribunal de Contas. E o tribunal tem muito uma linha de trabalho que é de continuidade. O tribunal já há 2 décadas trabalha com planejamento estratégico, tem um corpo técnico da melhor qualidade. Então, a saída de um presidente não significa ruptura. É um pouco a continuidade do trabalho. É evidente que cada presidente carrega um pouco daquilo que ele é, da sua origem, por onde passou, né? As ideias, antes de tudo, nascem em nós a partir da vida que a gente viveu, está vivendo, né? Então, eu acho que até a minha história, muito marcada na Assembleia Legislativa, na questão dos direitos humanos, a nossa gestão vai ter um pouco essa marca, né? Em todos os aspectos da gestão, a questão da defesa dos direitos humanos, do resgate dos direitos humanos, vai estar presente. E quando você fala em direitos humanos, você está falando em políticas públicas, né? Então, não adianta só o tribunal se perguntar, olha, o município aplicou 25% na educação. A pergunta que a gente faz, se for na ótica dos direitos, é qual a qualidade dessa educação? Essa educação está sendo inclusiva? Essa educação está universalizando o que a legislação federal já determina? A educação infantil da pré-escola e das creches, né? A mesma coisa vale para a saúde. Não é só perguntar, olha, o Estado aplicou 12% na saúde, os municípios estão aplicando 15% na saúde, mas qual é a qualidade dessa saúde? Quer dizer, as cirurgias eletivas têm uma fila muito grande, né? As pessoas, os municípios têm pediatra, têm ginecologista, né? Você tem pronto-socorro para atendimento imediato, ou o município só tem como política pública de saúde só ambulâncias, né? É a famosa terapia da empurroterapia, quer dizer, você leva o paciente além. Então, eu acho que a minha gestão, né, que vai ser uma gestão colegiada com os outros 6 conselheiros e com o meu vice, que é Agostinho Patrus, vai ser um pouco essa visibilidade de uma política dos direitos, né? Nós somos um Estado democrático de direitos. Apesar de hoje direitos humanos ser uma ideia fraca numa sociedade com o crescimento da extrema-direita, com o crescimento do fascismo, que não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno no mundo inteiro, né? Eu acho que o exemplo que vem do nosso irmão lá do norte está mostrando isso, né? Então, eu acho que a gente vai reafirmar nas políticas que o tribunal já desenvolve, já aplica, um pouco esse tom dos direitos humanos. Isso vai ser um pouco a sintonia fina que nós vamos colocar na gestão. Durval, queria até dar um passo anterior aqui, você explicasse para quem está nos assistindo um pouco dessa função do tribunal. Você já falou um pouco essa questão de fiscalizar as contas do município, a aplicação dos gastos, também do Estado, o tribunal também fiscaliza isso, mas qual que é o poder do tribunal? É apenas de recomendar? Como é que é a efetividade também dessa fiscalização do tribunal? Perfeito, olha bem, o primeiro Tribunal de Contas foi o TCU, Tribunal de Contas da União. É interessante que ele surgiu em 1890 e a primeira Constituição Republicana foi um ano depois. E o Tribunal de Contas surge muito por um movimento público, social, de Rui Barbosa, que viu no modelo, principalmente o modelo francês, de que toda entidade, todo órgão que usa dinheiro público não é dele, é do contribuinte.
tem que ser fiscalizado. Então, eu acho que hoje nós temos no Brasil 33 tribunais de contas. Os 26 estados, Distrito Federal, nós temos 3 estados que têm 2 tribunais, porque tem um também dos municípios, no caso é Goiás, Bahia e Pará, e nós temos historicamente na história do Brasil 2 tribunais municipais, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Somado ao Tribunal de Contas da União, são 33. A função do tribunal é clara, sabe? É fiscalizar. E o ato de fiscalizar leva também ao ato de punir. Nós podemos determinar multa, determinar ressarcimento, e é interessante que nós temos vários julgados no Supremo de que consideram que o ato final, nesse controle de contas, é do tribunal, que não estão dando de hipótese nenhuma, até estamos tendo um julgamento que vai acontecer agora recente, um outro, mas estão respaldando que a função do tribunal, nesse sentido, é garantida e é finita nele mesmo. Quer dizer, então, o que o Tribunal de Contas determina. Nós podemos impedir ou determinar a não ocupação de cargo público, de alguém que comete improbidade administrativa. Podemos também tornar uma empresa, uma associação, proibi-la de exercer e trabalhar com qualquer recurso público, ou uma construtora de prestar serviços a uma prefeitura. Então, se nós olharmos bem, o papel do tribunal, do ponto de vista punitivo, é eficaz. Um exemplo concreto. Nós temos uma inteligência artificial, um robô chamado Solaris, que tem 1 ano e pouco que funciona no tribunal, trabalha só com processos licitatórios. Nesse 1 ano e pouco, o Solaris impediu e ajudou na economia para Minas Gerais de 500 milhões de reais, que fiscaliza todas as licitações. Descobriu indícios de improbidade, superfaturamento ou licitação dirigida. Então, você hoje tem instrumentos de inteligência artificial que mesmo nós temos 853 municípios, mas que a gente consegue ter eficácia na nossa ação. Agora, tem um outro papel do tribunal, que é um papel pedagógico, um papel educativo, de fazer fóruns técnicos, orientar os agentes, porque eu citei hoje até, também para um jornalista, que tem uma tese de mestrado de um servidor do tribunal, Pedro Henrique, onde ele identificou a escolaridade, há 10 anos atrás, dos prefeitos municipais e também comparou com a escolaridade dos servidores dos tribunais. E aí a gente fica estarrecido, que mais de 400 prefeitos em Minas ou tem só o primário ou um primário incompleto e não concluíram o ensino médio. São pouquíssimos, 170 e poucos, e não mais do que isso, que tem curso superior. Mas não necessariamente o curso superior habilita para a gestão pública. São médicos, são engenheiros, são professores que nunca administraram nada. Então, esse estudo não deve estar muito variando hoje. A gente tem que trabalhar com a informação, o trabalho pedagógico, o trabalho de orientação. E aí vem a grande questão. Se mesmo com as orientações, com o fórum técnico, se o prefeito insiste no erro, aí nós temos liberdade de ter uma punição até mais severa. Presidente, a sua gestão começa num momento importante, interessante, com a gestão dos novos prefeitos ou prefeitos reeleitos, que tomaram posse em janeiro recente aí. Existe algum trabalho preventivo também, até nesse caso pedagógico, de orientar esses prefeitos, que muitas das vezes os erros são cometidos, as falhas são cometidas não por má fé, às vezes desinformação. É possível, então, ter um trabalho pedagógico nesse sentido? Nós vamos realizar no primeiro e no segundo semestre, já na minha gestão, fóruns técnicos regionais, onde nós vamos convidar prefeitos para participarem desse fórum. É evidente, entre muitos assuntos que nós vamos discutir também a reforma tributária, quer dizer, e os municípios, dando uma orientação nesse sentido. E nós temos um programa no tribunal que chama Receitas. Como a prefeitura pode ampliar sua arrecadação, como pode não se omitir
fazendo aquelas isenções que não são didáticas, demagógicas, por exemplo, IPTU de graça, né? Isso nós conhecemos muito aqui em Contagem, por exemplo, na região metropolitana. Isso não é cidadania. E, ao mesmo tempo, eu pretendo fazer um fórum centralizado por mês na sede do Tribunal de Contas, inclusive com transmissão pela TV. Nós vamos discutir e orientar os consórcios municipais que estão proliferando para tudo quanto é lugar, muitas vezes até a maioria hoje das decisões de suspensões de licitações são nesses consórcios, então a gente quer fazer um fórum para discutir com os prefeitos o que pode, o que não pode no consórcio, o que é uma licitação dirigida, o que é uma licitação que levanta no tribunal a suspeita de fraude. Nós pretendemos fazer, por exemplo, um bom fórum, um grande fórum sobre governança digital. Eu acho que hoje, mais do que nunca, não dá para você, até em respeito ao meio ambiente, as novas tecnologias estão gastando tanto com papel. Então, na realidade, você tem que aplicar aquilo de positivo que a inteligência artificial tem a bem do povo, a bem do município. E, principalmente, nós vamos fazer vários fóruns sobre a questão da transparência. Nos 853 municípios, nós vamos fazer uma grande auditoria sobre a questão da transparência. Aí nós vamos levantar. O município tem portal de transparência, a lei federal da transparência é aplicada ou não no município. O município tem ouvidorias para que o povo possa se manifestar, já adianto. São só 250 municípios de Minas que têm ouvidoria, apesar de ser uma lei que determina isso. E nós vamos, junto com a Tricom e o TCU, que está nessa empreitada dessa grande auditoria, nós vamos dar nota na transparência dos municípios. Então, nós vamos dar uma nota. Um município que receber 0 em transparência, a sociedade local vai saber. Os seus munícipes vão saber. E a gente pensa que até a partir daí, nós podemos punir municípios que não estiver cumprindo a lei federal, que não tem portal de transparência atualizado, porque você está fazendo uma obra pública. O cidadão tem direito de saber qual o valor daquela obra, qual empresa que aquela obra tem. Nós aqui não temos que saber, condições de saber quem é o dono daquela empresa, mas um cidadão no município, naquela região, ou mesmo um jornalista que quiser fazer um trabalho investigativo, pode muito bem chamar, saber, por exemplo, quais as empreiteiras que trabalham na região norte, que trabalham na Zona da Mata. Então, como já dizia um membro da Suprema Corte dos Estados Unidos, no início do século XX, o melhor alvejante é a luz do sol. Então, tudo isso são ações que eu entendo que são educativas, no primeiro momento, e depois vamos punir. Belo Horizonte, que é uma cidade que a capital deveria dar exemplo, tem uma boa avaliação nessas julgamentos do tribunal? A avaliação nacional é feita de 2 em 2 anos. Ela foi feita ano passado. Até pelas deficiências encontradas no Brasil, junto à Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, eu faço parte da diretoria, sou diretor de Relações Institucionais e Políticas na Tricom, ela vai repetir esse ano. E Belo Horizonte, em relação a 2 anos atrás, caiu na nota. Teve uma queda muito grande na nota, é algo que preocupou a Prefeitura de Belo Horizonte, mas a Tricom manteve essa queda. Então, Belo Horizonte, a gente espera que agora, nessa nova avaliação, possa superar esses problemas de transparência e crescer. Eu não saberia, e não vou ser leviano de dizer, como que foi a queda na nota de Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte, ano passado, 2024. Em relação a 2022, teve uma queda no portal da transparência. Esperamos que depois de todas as sugestões da Tricom e do Tribunal de Contas e do Tribunal, tanto da União como de Minas, Belo Horizonte possa recuperar a nota agora. Agora, Durval, a gente estava conversando um pouco antes aqui, falou de Belo Horizonte, e você estava falando que tem a ideia de implantar uma diretoria para as grandes cidades mineiras, né? Belo Horizonte, Betim, Contagem, Uberlândia, Montes Claros e Juiz de Fora. O que motivaria a criação dessa diretoria para essas cidades? Olha, nós não temos como, apesar do município ser obrigado a colocar no nosso sistema, que chama SICOM, os dados todo mês, porque o município não manda a prestação de contas anual para o Tribunal de Contas, manda mensalmente. Nós temos aí uns 10 ou 15 municípios que estão inadimplentes.
uma parcela pequena. Então, a gente não tem como fazer uma fiscalização em tempo real e direto em todas as cidades. Eu vou criar agora, este mês ainda, numa portaria, uma diretoria específica de auditoria para esses 6 grandes municípios. Eles representam quase 30% da população de Minas Gerais e representam 32% da arrecadação, do produto interno bruto, de todos os recursos que circulam pelos municípios do Estado. E eu acho que essa avaliação permanente do tribunal vai permitir, por exemplo, uma empresa que presta um serviço de pavimentação em Montes Claros. Não é só Montes Claros, com certeza ela está quase na região toda. Uma empresa, por exemplo, que faz transporte de escolar em Pouso Alegre, provavelmente em Pouso Alegre, em Juiz de Fora. Provavelmente ela está em Pouso Alegre, em várias cidades da Zona da Mata e do sul de Minas. Então, a gente também manda um recado que a gente, com isso, acaba cobrindo o estado todo. Então, essa diretoria vai ter um papel, por exemplo, uma licitação que estiver acontecendo em Belo Horizonte hoje, vai ter técnicos do Tribunal de Contas analisando essa licitação e vai mandar alertas, advertência ou, em último caso, provocar, os técnicos têm essa função, um conselheiro para que suspenda esse procedimento caso as sugestões não forem acolhidas. Então, a gente pensa que essa diretoria especial ela vai ter uma abrangência estadual significativa e vai mandar recados, né? Eu sempre disse, quando alguém perguntou, né? Mas isso vai ter alguma repercussão? Eu usei até um ditado popular, né? Um burro, muitas vezes, quando você bate na cangalha, entende muito bem. Então, se você está investigando determinada empresa numa dessas macro-regiões e ela está lá em 10, 15, 20, 30, tem um poder educativo, irradiador e ajuda a prevenir. É o velho ditado mineiro, né? Que engorda o gado é o olho do dono, né? Então vamos estar perto. Não vamos fazer uma fiscalização atrasada, uma auditoria. Vamos estar permanente acompanhando esses 6 municípios. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo do Entrevista Coletiva e em 1 minuto a gente volta com a entrevista do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Durval Ângelo. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com o presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Durval Ângelo. Presidente, eu queria voltar nessa história da fiscalização junto aos prefeitos. A gente vê muitos casos, principalmente em municípios de menor porte, de prefeitos que perdem os mandatos por irregularidades, às vezes um desvio ali de função, utilizou um ônibus escolar para fazer um outro transporte, enfim, questões que estão previstas na legislação. Como é que é isso na prática? Como é que se dá isso na prática? É identificada uma irregularidade. Esse prefeito, ele é avisado em uma primeira vez, é chamado a atenção, ele, em um segundo momento, tem uma multa, até que se chegue à parte mais grave, que é a parte do processo de impeachment, ou de retirada ali do cargo. Olha, o Tribunal de Contas faz aquilo que nós chamamos de controle externo, né? Que é específico e próprio do Tribunal de Contas. A gente não consegue exercer o controle externo sem o controle social. Numa democracia, o dono das coisas públicas é o povo. O dono do imposto, dono dos bens públicos é o povo. E um servidor público, ele pode, no máximo, se ele achar que não é empregado, mas deveria ser empregado do povo, ele pode ser procurador do povo. Mas ele vai ser procurador de um bem que não é dele. Então, nós vamos no tribunal fazer um trabalho muito em conjunto com esse controle social. De que forma? Nós vamos empoderar câmaras para que essas denúncias cheguem ao tribunal. Vamos nos reunir com conselhos municipais de educação, continuando um trabalho que já existe no tribunal, mas sistemático, para que os conselhos municipais tenham autonomia no caso de um ônibus escolar que está sendo usado indevidamente, que o conselheiro denuncie, que o conselheiro da educação denuncie.
Nós vamos nos reunir com os conselhos municipais, com conselhos municipais de saúde, porque qualquer irregularidade na denúncia. Então, a nossa ideia é que a gente empodere a sociedade para que ela seja os olhos, os braços e as pernas do tribunal. E, diante de uma denúncia dessa, dependendo da gravidade, pode sair um alerta. Mas agora é interessante que teve uma decisão recente, no caso da Paraíba, pelo Supremo, por unanimidade, que um prefeito da Paraíba foi considerado inelegível, caiu na lei ficha suja, não pôde se candidatar nas últimas eleições agora. É clássica essa decisão, foi tomada no primeiro semestre do ano passado, porque recebeu várias advertências, vários alertas e não os colocou em prática. O tribunal, o Supremo entendeu que ele foi de forma reiterada omisso e prevaricou. Só as alertas, não chegou a ter conta rejeitada. Agora, nós podemos multar, né? Nós podemos, por exemplo, se for um uso de um equipamento público para bem privado, os técnicos do tribunal têm como calcular e a gente pediu o ressarcimento desse valor. Agora, o ressarcimento, o pedido do ressarcimento, uma condenação, representa que o prefeito vai cair nas próximas eleições na lei ficha limpa, né? E mesmo que hoje queiram mudar a lei ficha limpa, que estão achando que 8 anos é muito longo para punir um prefeito, mas seria 8 anos de inegibilidade, entendeu? Então, eu acho que nesse sentido, se a gente tiver esses olhares da fiscalização social no município, o prefeito vai ter que ter claro que é melhor andar certo, sabe? Ele corre menos risco. E mais do que isso, ele não compromete o seu patrimônio pessoal ou patrimônio familiar, porque ele não vai ressarcir com o dinheiro da prefeitura, ele não vai pagar multa com o dinheiro da prefeitura, isso é dirigido à pessoa física. Sim. Então, nós temos casos ali dramáticos no tribunal. Prefeitos que morreram, que o inventário está paralisado, porque o inventário foi chamado à parte, por causa de verba não paga ao tribunal. E uma outra medida, nós temos hoje 2 setores no tribunal, um que calcula débito e outro que faz cobrança. Eu estou tomando uma decisão de unificar esses 2 setores, para que a punição venha mais rápido, para que realmente, porque demora até anos, ou mais de ano, né? Ano ou mais de ano, muitas vezes para fazer esse acerto entre os 2 setores. Então, nós estamos unificando porque entendemos o seguinte: se nós aplicamos uma multa ou um ressarcimento, tem que ser de execução imediata. E daí o nosso contato com a Advocacia Geral do Estado, que é um braço fundamental nisso, para que a ação seja mais imediata. Agora, Durval, qual tipo de infração, irregularidades são as mais comuns que vocês detectam no tribunal? É a não aplicação do mínimo de recurso constitucional? É desvio de verbo? O que é, assim, não realização de concurso? Qual é o tipo de irregularidade mais comum? Tempos atrás, era a não aplicação dos mínimos constitucionais. Hoje, como você tem a alimentação do SICOM permanente mês a mês, o prefeito consegue ver esse movimento. Antigamente era só anual, o que acontecia? Aí chegava no mês de novembro, o contador informava, olha, falta aplicar 10% na educação, 4% na saúde, e você não conseguia fazer. Esse problema caiu. Hoje, isso representa 2%, 3% da rejeição das contas. O problema maior é crédito não autorizado, que não houve autorização legislativa e o prefeito estourou o crédito complementar, né? Lógico que há uma tolerância aí de 1%, que é aquele princípio da insignificância que o próprio TCU identifica, mas o problema maior são nas licitações. O problema maior são nas licitações. Licitações, por exemplo, que muitas vezes pela falta de conhecimento do prefeito, não é intencional, mas acaba tendo o mesmo efeito no final. Muitas vezes coloca exigências, não observa a legislação federal, que um mínimo tem que ser por empresa, microempresa e pequena empresa, ou muitas vezes licitações claramente dirigidas ou superfaturadas com evidências grandes.
Então, hoje o tribunal tem se debruçado, eu diria que 50%, 60% é processos licitatórios. E tem uma nova lei. Então, eles têm que conhecer a nova lei. Há uma necessidade enorme de que saibam, nós vamos dar cursos esse ano sobre a nova lei de licitação. Então, a gente espera que os prefeitos, seus assessores e secretários se apropriem, né, dos instrumentos da nova lei, que tem algumas questões que facilita, permitindo, por exemplo, que empresas diferentes possam negociar a questão na licitação junto com o ente municipal, mas tem outros aspectos que cria também dificuldades para impedir que essas irregularidades aconteçam. Presidente, no campo do saneamento das contas públicas, Minas está tentando equacionar uma dívida de mais de 20 anos e hoje existem dois modelos, o regime de recuperação fiscal e o Propag, que é menos lesivo ao Estado, que até nasceu aqui em Minas Gerais. O governador às vezes hesita e vacila em aderir a um ou ao outro. O Tribunal de Contas vai ser chamado, vai ser consultado sobre essa decisão, já que se trata de contas públicas, ou ele pode até recomendar, orientar o governador na direção mais correta? Eu já dei recentemente uma entrevista sobre essa polêmica e falei, o governador foi mal orientado. Foi mal orientado. Na realidade, o projeto sancionado pelo presidente Lula é o projeto original, que não é só o projeto do Rodrigo Pacheco ou o projeto do Senado Federal. A Assembleia Legislativa, através do presidente Tadeuzinho e de sua equipe de técnicos, participou diretamente da elaboração desse projeto, né? E o projeto é muito mais vantajoso. Os vetos foram sobre os acréscimos da Câmara Federal. Sabe, acréscimos alguns absurdos. Por exemplo, Minas Gerais tem uma dívida de 20 bilhões com bancos privados. Nós estamos falando de dívida pública com o governo federal. Incluíram vamos dizer, um jabuti para pôr também os bancos privados. Por sinal que Minas nunca deixou de pagar. Nesses 6, 7 anos que o governador não pagou a dívida, por causa de uma liminar que saiu em novembro de 2018 no governo Fernando Pimentel, ficou 2, 3 anos esperando essa cautelar. Então, Minas vem pagando a dívida com os bancos privados. E eu dizia o seguinte, o governador foi mal orientado. Por quê? Você alonga a dívida para 30 anos. Isso já é uma coisa boa. Significa pagamento menor das parcelas anuais ou semestrais. A segunda questão, se Minas federaliza as suas estatais, e o governo está lá no projeto, não é se Minas vai querer ou não. Se a Assembleia autorizar, o governo federal é obrigado a aceitar. Não tem aquela coisa assim, não, quer a Codemig, Gasmig, Semig, mas não quer a Copasa. Não, se houver federalização, os juros podem cair de 4% para 0%. Então, o que é melhor? Eu estou fazendo agora um grupo de trabalho e vou fazer no tribunal uma comparação entre os dois projetos. E nós vamos mostrar para a sociedade. O tribunal vai entrar nesse debate. O tribunal não vai se omitir como avestruz. Nós vamos apresentar para a sociedade, acredito, eu não saberia te dizer o prazo, porque eu ainda não montei o grupo, mas em questão de mês ou 2 meses. E interessante que após a minha entrevista o governador já disse que pode, que não era aquilo que ele queria dizer. O vice-governador Matheus Simões falou, não, o Propag é melhor. O governador do Rio de Janeiro já recuou, o de Goiás já recuou, vão entrar no Propag. Eu acho que não tem outro caminho, todo mundo vai para o Propag, né? Agora, se vai derrubar veto, se não vai, isso é um problema político partidário que eu não entro. Mas nós vamos mostrar para a sociedade mineira se o governo fica no regime atual, o que pode, o que não pode, o que gera de custo para o Estado, o que no Propag vai gerar de custo. Eu já te adianto, o Propag é infinitamente melhor, foi uma grande coisa proposta pelo Rodrigo Pacheco, está de parabéns o ex-presidente do Senado Federal, parabéns o presidente Lula, que soube aproveitar isso no projeto. O Propag é muito melhor. E interessante, o próprio governador já tinha dado declaração na época da tramitação, quando o projeto foi aprovado no Senado, que era o melhor projeto. Então a gente quer o governador
do Senado, aquele que declarou que o projeto era melhor, e ele vai perceber isso. Eu acho que é questão de bom senso. E é o velho Kant, né? Nosso filósofo, né? A matemática, são os números, né? Aí está a verdade. O senhor tem 7 anos de tribunal. O governo Zema tem 6 anos, né? Como é que o senhor classifica essa relação governo, TCE? Olha, é muito boa. Eu acho que aí é uma questão institucional. A relação nossa com o governo do Estado é muito boa. O governador tem comparecido em todas as atividades no tribunal. O advogado-geral do Estado é um advogado muito competente, um grande cidadão. Por sinal, foi meu aluno de filosofia. E o Sérgio tem dialogado muito com o tribunal. Como a gente também tem um bom relacionamento institucional com a Assembleia e com o Poder Judiciário. Mesmo a gente fiscalizando as contas dos dois, tem algum conflito. Fiscalizando as contas do governador, tem algum conflito. Eu votei contra a última por alguns aspectos. Mas isso, na realidade, os poderes têm que se entender, né? Se Minas já dá uma lição desse entendimento na política, né? Mais ainda do ponto de vista institucional. Então, o relacionamento com o governador é muito bom. Estive com ele essa semana, né? Convidando, vai estar na posse. Eu acho que é uma relação republicana, democrática, e vai manter. Mesmo nas contradições, a gente tem que dialogar. O que é o grande problema da sociedade hoje é a intolerância, que as pessoas não conversam e não dialogam. No caso de Minas, não. Os poderes se entendem. Durval, não sei se dá tempo. Reta final. Uma última pergunta, questão de mineração. Várias mineradoras atuam de forma ilegal, às vezes ao arrepio da lei, ou com omissão dos municípios, do Estado, ou até da Agência Nacional de Mineração. O TCE tem um olho especial para a questão da mineração aqui em Minas Gerais? Até foi uma coisa que faltou no livro seu e do Lucas Ragazzi, sabe? O tribunal tinha feito uma auditoria sobre Mariana e, ao mesmo tempo, já tinha cobrado da Secretaria de Meio Ambiente, e o relator foi o ex-presidente, Gilberto Diniz, onde já tinha dado várias sugestões. Depois disso, por minha sugestão, num colóquio que eu fiz com várias entidades e da sociedade civil e de governo também, hoje o melhor levantamento sobre a situação das barragens de rejeito foi feito por engenheiros do tribunal. É um levantamento muito completo, e eu vou criar também um grupo de trabalho para tratar a questão da mineração em Minas Gerais. Eu acho que crime como Mariana, como Brumadinho, que a gente possa dizer, como a CPI da Assembleia falou, nunca mais. Presidente Durval Ângelo, a entrevista coletiva está terminando por aqui, agradecendo a sua participação e, claro, desejando sucesso nesses 2 anos à frente do nosso Tribunal de Contas. Obrigado. Obrigado também ao Murilo, obrigado ao Orion. Foi um prazer. Orion Teixeira, muito obrigado, boa noite para você. Até a próxima, né? Até a próxima, com certeza. Valeu, Murilo, muito obrigado, boa noite. Boa noite, até a próxima. E muito obrigado para você aí de casa, tenha um ótimo final de semana e até a próxima. Você vai ficar agora com o sorteio da Trem das 11 e depois, na sequência, o Jornal da Band. Não saia daí.